Queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo e nessa feliz oportunidade dada por Deus, vamos refletir na palavra do Senhor sobre verdades bíblicas, princípios espirituais. Quero te pedir para compartilhar este vídeo, para dar o joinha. Se tem alguém que não se inscreveu, nos ajude nesse canal, se inscreva. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus queridos, vamos refletir aqui uma verdade sobre a matança que existe, o assassinato, o homicídio que há sobre a vida de servos de Deus, de cristãos em todo o mundo. A perseguição contra o cristianismo, para muitos podem pensar que foi só no passado, mas não. Ela é viva, ela é latente, ela permanece até os dias de hoje. E o que você acha sobre o sangue dos nossos irmãos que não negam a fé, que têm o testemunho da verdade, estarem dando a sua própria vida por amor à verdade? Baseado nisso, vamos ler 2 versículos. Primeiro, Apocalipse 6 e o versículo 9. Vai ser falado sobre o altar de Deus que João vê no céu. É um pouco incógnito falar de um altar no céu, porque no céu tem o trono de Deus. Mas João viu um altar. E olha o que havia debaixo desse grande altar. Apocalipse 6, 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Agora, Apocalipse 2. Vamos lá, no versículo 13. É a carta que o Senhor Jesus mandou João escrever para a igreja de Pérgamo. O Senhor está dizendo assim no versículo 13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então a perseguição sobre aqueles que guardam o testemunho de Deus, a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é muito real desde 2000 anos atrás, quando a mãe dos filhos de Zebedeu disse ao Senhor Jesus: Mestre, que os meus filhos possam no teu reino, um se sentar ao lado direito, outro ao lado esquerdo. E Jesus disse: poderá eles beberem do cálice que eu irei beber? Do cálice que o Pai está me dando? Depois Jesus mesmo responde dizendo: eles beberão desse cálice. Mas concernente a sentar no reino dos céus ao meu lado direito ou esquerdo, isso pertence ao Pai Celestial. É o Pai Celestial que escolhe. Vou te falar uma verdade muito forte. Este cálice que o Senhor Jesus bebeu, e os apóstolos beberam, e uma parte dos discípulos beberam, ele existe até hoje na terra. E muitos têm bebido o cálice do Senhor e selam a sua fé com tortura e outros até com a morte. Este cálice permanece. É por isso que João, no Apocalipse que nós lemos, viu debaixo do altar de Deus. Não imagine um altar pequeno. O altar que Deus falou para Moisés fazer no tabernáculo, ele tinha 2,10 metros de altura. Porque quando pensamos em altar,
pensamos em 1 metro de largura, pensamos em 1 metro de altura, não é isso. Os escombros de altar que o Moisés fez no deserto do Sinai, Moisés e os anciãos construíram, Josué, é altar grande, é 10 metros, 15 metros de comprimento. Eram vários animais oferecidos. Quando você vê Balaão pedindo para Balaque os altares para colocar nas montanhas e tentar amaldiçoar os filhos de Israel, eram 7 carneiros, depois tinha 7 bezerros, todos 7, imagine essas larguras desses altares. O altar também que tem o escombro em Samaria, o altar de Jeroboão, grande também, altar de Josué, os escombros, altares grandes. Esse altar no céu que João vê, tem uma multidão debaixo dele. E clamam a Deus dizendo: até quando, Santo Dominador, justo e verdadeiro, não julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a face da terra? E foi dado a ele vestes longas, brancas, e que aguardassem, esperassem até se completar o número dos seus irmãos. A verdade é que a perseguição, ela vem há 2000 anos. Esse grande altar de Deus, que altar é lugar de sacrifício, é lugar de libação, é lugar de oblação, é lugar de derramamento de vidas derramadas para Deus em sacrifício. O altar de Deus lá no céu, ele continuamente recebe o sangue de milhares e milhares, e milhões, que não negam a sua fé no Senhor Jesus. Então a perseguição veio muito forte até o ano 70 da parte dos judeus. Saulo de Tarso foi um perseguidor que prendia e matava quem não negasse o nome de Jesus. E Deus fez uma grande obra e se tornou o apóstolo Paulo. Ele soube o quanto padecer e sofrer pelo nome que ele tanto perseguiu. Mas do ano 70 para frente, a perseguição foi através dos imperadores romanos. Muitos irmãos nossos foram trucidados pelas feras, queimados vivos em praça pública, crucificados, foram apedrejados, apanharam até a morte através de pauladas, linchamentos. Do ano 300 para cá, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e obrigou a todo o Império Romano a ser cristão, a igreja se encheu, a igreja ficou inchada, porque as pessoas eram obrigadas a ser cristãs sem novo nascimento. O mentiroso ia para a igreja e continuava mentiroso. O ladrão ia para a igreja e continuava sendo ladrão. O alcoólatra ia para a igreja e continuava sendo alcoólatra. O prostituto ia para a igreja e continuava sendo prostituto. Não havia transformação. Mas a perseguição, ela deu ascendência novamente por volta do ano 500, quando surgiu o papado no mundo. Primeiro eram 2 papas, um em Roma, outro em Constantinopla. Depois passa a ser um papa só. Do ano 500 para frente, principalmente do ano 800 ao 1200, o papado perseguiu duramente os nossos irmãos, aqueles que confessavam a fé no Senhor Jesus. Lembra de Savonarola, que foi torturado em Florença, na Itália, e depois foi queimado vivo? Assim também João Hus, antes da Reforma Protestante. Mesmo após a Reforma Protestante do ano 1500, que Deus usou poderosamente Martinho Lutero, o cisne que Deus havia levantado foi profetizado, e que o Papa não conseguiria queimar. A perseguição ali começou a diminuir. Mas depois veio no mundo o comunismo para matar os nossos irmãos.
E o comunismo até hoje elimina muitas pessoas que têm a mesma fé que você tem, a mesma fé que eu tenho. Muitos são mortos. Para você ter uma ideia, eu não vou citar país, mas existem países comunistas que se alguém como eu, que se estou ministrando a palavra de Deus para você, o que acontece com pessoas assim? Elas somem, elas desaparecem e nunca mais ninguém tem notícias sobre essas pessoas. Não adianta ir em delegacia, procurar, pedir para achar, nunca mais aparece. O comunismo tem matado muito dos nossos irmãos. O altar de Deus nunca fica sem receber sangue. Isso é muito impactante, tem um peso falar isso. Mas o altar de Deus sempre tem cristãos mortos pelo inimigo. Sempre tem cristãos que deram a sua vida. Fora os países que hoje em dia são comunistas e matam aqueles que pregam o evangelho, tem também os países árabes, países muçulmanos. O islamismo persegue, elimina, prende, tortura, enforca, mata, condena muitos que têm essa mesma fé que nós temos em Cristo Jesus. Aí te vem um pensamento, mas pastor Rogério, por que que isso acontece? Por que que Deus permite tal coisa? Você ouviu no início da mensagem a igreja aqui de Pérgamo? O que que o Senhor fala aqui para a igreja, o versículo que eu li? Eu sei as tuas obras, onde você habita. Mas onde você habita é trono de Satanás, tem um trono de Satanás nessa cidade. Jesus manda João escrever e dizer isso. Mas você retém o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda no dia da minha testemunha, o Antipas, Jesus dá um nome aqui, o Antipas, que foi morto entre vós. É onde Satanás habita. Mas por que Satanás habita lá? Porque o diabo teve um direito, o diabo teve uma legalidade no mundo espiritual. O mundo espiritual é formado de leis, de princípios. Nós não temos uma compreensão vasta. Mas para o diabo estar com trono numa região, é porque a quantidade de pecado das pessoas contra Deus, o pecado por tentação e o pecado voluntário, chegou a dar direito ao inimigo. Lembra quando Davi pecou? Que foi dito para ele, também os inimigos do Senhor poderão blasfemar por causa do teu pecado. E houve o desdobramento e houve a cobrança. Você lembra quando teve escassez em Israel, na época de Davi? E ele foi orar, o Senhor falou, é por causa da administração passada de Saul. Ele rompeu um pacto que havia feito. E por causa disso, está vindo a escassez. Então existem leis no mundo espiritual. Conforme as pessoas pecam, dão legalidade aos espíritos malignos, Satanás consegue erigir um trono. A inspiração me veio para transmitir essa mensagem, o Senhor referindo aqui onde Satanás habita. Eu estou me referindo ao sangue de tantos que estão perseguidos. Enquanto eu estou pregando essa palavra aqui agora, deve ter irmãos em certos países presos, outros sendo torturados e outros até morrendo, sem negar o nome de Jesus, pela sua fé, pela sua fé. Então, eu quero dizer para vocês, orem pelo Brasil, porque alguns países como Israel, Brasil, Estados Unidos, Coreia do Sul, são países que o nome de Deus está sendo proclamado, o nome de Deus está sendo invocado, está havendo paz para se cultuar, para se evangelizar. Mas os outros países, ou a maioria dos países do mundo,
está ficando difícil. Difícil por causa do pecado, difícil por causa da filosofia marxista comunista, difícil por causa daqueles que ficam manipulando as nações. Eu vou terminar essa ministração te dando uma base da pirâmide do mundo. Na base da pirâmide estão as multidões, que são os povos. Acima disso, no controle, estão as corporações comerciais, indústrias, grandes comércios que têm monopólio poderoso. Acima deles está o governo, presidente da nação, primeiro-ministros. Mas acima do governo tem o financeiro, as finanças, os negócios que são os bancos, banco central de cada país. Os bancos que acumulam a reserva do tesouro daquela nação. Nada pode se fazer sem autorização desses bancos. Mas acima desses bancos ainda tem um grau que é a inteligência, que faz pesquisas, não tanto em países de terceiro mundo, emergentes, mas principalmente nos Estados Unidos, que tem o FBI, na Inglaterra, que tem o M6, e vários países de primeiro mundo. É muito forte, nada acontece, nenhuma decisão um presidente, um primeiro-ministro toma sem consultar essas agências de inteligências que faz as coisas movimentarem nos países. Mas sabe qual é o topo da pirâmide? O topo da pirâmide é a religião. Principalmente uma árvore da onde brota o satanismo, a maçonaria, a Rosa Cruz, a Irmandade, os Illuminatis. Imagine um mesmo tronco e vários ramos, várias varas dessa mesma árvore. Eles é que trabalham para o príncipe deste mundo, que é o diabo. E o objetivo deles é eliminar aqueles que proferem a verdade de Deus, que pregam o Evangelho e que falam sobre o nome de Jesus. Oremos então para que permaneça a paz nessa nação e o inimigo não consiga roubar a nossa liberdade de servir a Deus e de pregar o Evangelho. Ore para que haja paz nas nações que estão invocando o nome do Senhor e elas não venham ser fechadas pelas garras do comunismo. Eu gravei essa mensagem porque pela fé, nas orações, eu estou vendo garras querendo mexer com o nosso país e com outros países também. Mas contando com a sua oração, o Espírito de Deus vai se mover e vai se cumprir quando o profeta Isaías diz: vindo o inimigo como uma torrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.